Pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo está na final da Libertadores, o Rossi brilhou demais, a arbitragem quase complicou, mas o que importa é que temos um brasileiro na decisão. Chega mais, eu sou o... E nesta madrugada, o NEM teve um sonho. Não que eu queira, mas é a verdade. E se eu sei a verdade, eu tenho que falar a verdade. Final da Libertadores 2025. LDU e Flamengo. E o Flamengo será campeão da Libertadores. Nação flamenguista, eu acho que vocês estão acostumados de ver NEM aí, né? Fazer algumas profecias, né? Principalmente quando ele se fala de eliminações do Flamengo, que o Flamengo vai perder, que o Flamengo vai fazer isso. Mas, pessoal, queira ou não queira, ele vem fazendo algumas previsões bem antes dos jogos acontecer e tem acertado tudo. Será que realmente ele está acertando? Será que realmente ele acertou aí que o Flamengo vai ser campeão? Primeiro que ele disse que o Flamengo ia ganhar do Estudiantes de 1-0 no Maracanã, ganhou. Depois ele disse que o Flamengo ia perder para o Estudiantes de 1-0 e Rossi ia salvar nos pênaltis. Aconteceu. E antes da semifinal aí contra o Racing, ele disse que o Flamengo ia passar e que teve um sonho e que o Flamengo seria campeão da Libertadores em cima da LDU. Será, pessoal? Pois é. Flamengo classificado, fez um jogo ali que, sem sombra de dúvida, é jogo de Libertadores, é jogo de semifinal, pessoal. Não espere, eu sempre dizia aqui, pessoal, o importante é a classificação. Não espere o Flamengo ir lá e fazer um jogo bonito e golear, não existe isso, é semifinal de Libertadores. O importante é o quê? É a gente estar em Lima. Se não me engano é dia 29, né? Dia 29 do próximo mês, a gente tá lá daqui a mais ou menos um mês, né? E a expectativa do torcedor, o primeiro clube brasileiro a conquistar, né? Tetracampeonato, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida é para deixar o torcedor flamenguista orgulhoso. E os rivais e os antes só tem a lamentar. E o NEM acertando tudo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal do NEM e também do Chico Garcia, link na descrição. Vamos acompanhar. Nessa madrugada, o NEM teve mais um sonho profético. No ano passado, o NEM teve um sonho semelhante a este. Assista ao vídeo. Eu não iria falar isso agora não, mas eu vou falar. Eu tive um sonho, e neste sonho, o Botafogo foi campeão do Brasileirão 2024. Campeão da Libertadores 2024. E nesta madrugada, o NEM teve um sonho. Não que eu queira, mas é a verdade. E se eu sei a verdade, eu tenho que falar a verdade. Final da Libertadores 2025. LDU e Flamengo. E o Flamengo será campeão da Libertadores, sendo o único clube brasileiro tetracampeão. Brasileirão 2025. Flamengo será campeão do Brasileirão 2025. Não que eu queira, mas se o NEM sabe a verdade, ele tem que falar a verdade. Repete, NEM. Vou repetir. Se o NEM sabe a verdade, o NEM tem que falar a verdade. Nesta quarta-feira, o Flamengo tem um jogo mais importante do ano. E os flamenguistas estão desesperados, atribulados e angustiados. Mas eu digo uma coisa para você, confia no NEM. Confia no NEM. O NEM sabe o que fala. Presta atenção nesse vídeo, quando o Flamengo jogou com o Estudiante na Argentina. Olha o que o NEM falou. O jogo de hoje será muito importante para o Rossi, porque o Rossi ele é cria do Estudiante. Então, o palpite do NEM para o jogo de hoje é: o Flamengo ele perde e vai para os pênaltis. E se classifica com defesaça de Rossi. Hoje, Rossi fecha o gol nos pênaltis, porque ele é cria do Estudiantes. Então, agora ele vai passar a ser ídolo do Flamengo. Palpite do NEM para o jogo de hoje. Quem se classifica? Estudiantes ou Flamengo? Para o NEM, é o Flamengo.
Tenha calma, o Flamengo se classifica para a final. E a final será Flamengo e LDU. E o Flamengo será o único brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Confia no NEM. O NEM sabe o que fala. Pessoal, não foi fácil como eu imaginava, mas antes que muita gente fique, sei lá, lembrando aí algumas opiniões minhas no Jogo Aberto, que foi exatamente nesse sentido, né? Elas foram nesse sentido de que o Flamengo teria dificuldades. Eu, nas oitavas de final, quando me pediram para, sei lá, cravar a final da Libertadores, que é sempre muito difícil, né? Eu coloquei lá Flamengo e LDU. Vamos ver, ainda tem o jogo do Palmeiras com a LDU tem uma grande vantagem, mas eu não acho que a situação esteja garantida, não. De qualquer maneira, eu coloquei o Mengão na decisão, mas eu sempre ponderei que não seria fácil, como não foi, né, gente? Como não foi, como é normal não ser, né? A gente está falando de uma semifinal, sabíamos que o Racing faria uma guerra, um ambiente muito hostil, como aconteceu, né? Na chegada, inclusive, das delegações, o jogo atrasou cerca de 20 minutos, o trânsito complicou ali no entorno do El Cilindro, em Avejaneda, e uma festa linda, né? E isso é muito louco, porque a gente aqui tem o hábito, e eu me somo a isso, de elogiar o que os argentinos fazem, mesmo que tudo que eles tenham feito seja, entre aspas, proibido pela Conmebol. E a Conmebol vai exaltar a Libertadores da América como uma festa maravilhosa, especialmente por conta dessa festa, e depois vai punir o Racing, provavelmente pela festa que fez, porque não pode sinalizador, não pode isso, não pode aquilo. Mas, gente, não faz mal pra ninguém, né? Olha que festa linda. Só que quando é no Brasil, a gente tende a criticar, né? Pô, olha lá, tá atrasando o jogo, ó, não pode, não sei o que e tal. E quando os argentinos fazem, a gente acha maravilhoso. Porque, na verdade, é a beleza do futebol. O fato é que devia ser liberado, né? Aí eu acho que todo mundo sairia ganhando. De qualquer maneira, eu não acho que o Flamengo tenha sentido isso, esse ambiente e tudo mais. Nem acho que o Racing tenha feito uma boa partida. Não acho. Mas é sempre muito difícil, cara. É sempre muito difícil, não importa o adversário que você tenha. Quando você chega nessa fase em que restam 90 minutos, um pouco mais, para você chegar a uma decisão da Libertadores, não tem centímetro do campo que seja fácil para você conquistar. E aí, o que a gente viu? A gente viu um Racing ousado. Um Racing que, assim, não fez um grande jogo. Acho que realmente o Racing deixou a desejar em alguns detalhes, inclusive. Mas entendo também o nervosismo, né? Nunca é fácil enfrentar o Flamengo. Você precisa correr atrás do resultado para chegar numa decisão de Libertadores. Então, eu entendo também. E o Flamengo, cara, o Felipe Luiz, eu imaginava que ele fosse com o Saul no meio, mas ele adota ali um meio campo com o Pulgar, o Jorginho e o Arrasca, mais como um falso 9, e aí ele tem o Plata por um lado, ele tem o Carrascal por outro, e ele tem o Luiz Araújo. Então ele na verdade coloca um time bem ousado, bem aberto, né, com jogadores mais velozes, mais intensos, porque talvez o Felipe preconizasse, né, que o jogo fosse ser mais difícil nesse aspecto, né, que ele talvez precisasse de um jogador para quebrar linhas, para buscar uma transição, na medida em que o Racing normalmente iria atacar para buscar o resultado, e foi o que aconteceu. O Flamengo teve algumas escapadas boas, tá? Em que até poderia sair no primeiro tempo com 1-0. O Luiz Araújo teve 2 finalizações que passaram muito perto. O Arrascaeta, numa disputa de bola, a bola ficou na frente dele, o Cambeses, ótimo goleiro, fez uma baita defesa. Depois teve uma outra em que ele fez uma ótima defesa também. O Flamengo chegou, mas o Racing ele foi mais propositivo, ele foi mais incisivo, ele foi mais protagonista no primeiro tempo, embora, repito, o Flamengo tivesse suas chances, inclusive, para até abrir o placar. E aí tem uma chance de cabeça que o Racing tem, que o Rossi faz uma defesa espantosa, porque ela é no chão e é uma bola muito rápida. Parece que o cabeceio não vai ter força suficiente, mas, cara, foi uma pedrada de cabeça e ela vai no canto embaixo e ele vai lá buscar. Foi uma puta defesa, isso ainda no primeiro tempo. Depois tem uma finalização muito boa, não vou lembrar de quem agora, ele corta pra dentro assim, cara, e passa isso aqui do travessão, mas não é uma defesa do Rossi, não vai no gol, mas ela vai muito perto. O Racing também chegou. Então, dá pra gente dizer que foi um primeiro tempo equilibrado. O que desequilibra é
acontece aos 10 minutos do segundo tempo. Quando o Gonçalo Plata é expulso pelo árbitro chileno Piero Mazza, de uma forma que a gente até agora está tentando entender. É claro que se você pegar uma imagem no frame ali, no quadro a quadro e tal, vai ter ele puto, né, porque ele foi atingido, jogando o braço nas pernas, na genitália, não sei aonde, do jogador do Racing. E o Piero Mazza não viu. E esse lance, como ele não foi ao monitor, não é um lance de VAR. Então, provavelmente, o quarto árbitro que está mais próximo ali, provavelmente viu e falou, agressão, lance para vermelho. E isso é comum e isso pode acontecer, tá? Antes que alguém ache que não. O fato é que ele não viu o lance. Então ele não conseguiu fazer a análise correta se aquilo ali era um lance para vermelho ou não. Ele foi avisado pelo quarto árbitro e tomou sua decisão e não quis nem saber e mandou o Plata pro chuveiro. Só que antes, o Plata tomou uma joelhada na cabeça. Então, assim, ficou, obviamente, muito indevido, na minha opinião, porque você puniu o jogador que caiu e revidou, evidentemente. Mas ele foi atingido também por uma agressão. Se você considera o que ele fez uma agressão, eu acho que, assim, dentro de umas, deixasse passar, ou daria no máximo um amarelo, uma advertência pro cara, você revidou ali, tudo bem que você não gostou do choque ali e tal, nem sei se foi intencional ou não, mas tudo bem, tá? Meio que acomodasse as coisas. O árbitro foi muito rigoroso com o Plata, e zero com o Racing, na medida em que ele tomou uma joelhada também. Então, essa discrepância... Não foi só uma joelhada, né? Ele levou a joelhada num lance que foi falta, que ele ficou caído. Demorou um pouco para se levantar, o jogador do Racing vai lá, acho que o lance é bem claro, passa exclusivo na TV, né? O cara pega da camisa dele, na manga da camisa, e pega no cabelo e tenta levantar ele. Quer dizer, ele deu um tapa para tirar a mão do cara, né? O cara tava pegando no cabelo dele e na gola da camisa para levantar o cara. Isso não é motivo para expulsão? Ok, tá sendo rigoroso, tem que expulsar os dois, né, pessoal? Não expulsar só um. Expulso do Flamengo e não expulso do Racing. Aí a gente fica sem entender, né? Quer dizer, a gente fica até entendendo, né? Que os atos são fracos. Não é só no Brasil, pessoal. Não é só no Brasil. Causou um prejuízo, claro. Porque aí o Flamengo ali, naquele momento, estava com um jogador a menos. Felipe Luiz fez suas trocas, colocou o Danilo, deu uma protegida, depois o Bruno Henrique para poder tentar alguma escapada, né? Na medida em que provavelmente o Racing atacaria muito mais ainda por precisar do resultado. E o Bruno Henrique até recebeu uma ou outra bola, mas o Racing estava bem atento no jogo, né? Não deixou o Bruno Henrique jogar, ele estava isolado lá na frente buscando alguma coisa. E o Flamengo se defendeu muito bem, muito bem. Cara, o Flamengo deu aula de novo defensiva. O Racing teve as suas dificuldades, as suas deficiências, como por exemplo, nos acréscimos já um escanteio em que o Cambeses vai para a área, o goleiro, e tá todo mundo pedindo a bola na área e o cara cobra um escanteio curto. Nesse escanteio curto é uma jogada que vem para meia-lua, o cara lateraliza o jogo e o Racing rifa a bola por cima da defesa do Flamengo, a bola vai pela linha de fundo. Tipo assim, os caras desperdiçaram uma grande chance de ataque. Eles tiveram seus erros também, mas a defesa do Flamengo foi cirúrgica em todos os momentos. E quando vazou, lá estava o Rossi. Teve uma bola, especificamente uma bola no segundo tempo, que sobra para o Vieto finalizar. Gosto muito desse jogador. Ok, ela foi em cima, porque ela foi onde o Rossi estava. Mas é um chute muito forte a queima-roupa. E ele faz uma puta defesa jogando a bola para escanteio. O Racing tentou, chegou, um golzinho ali levava para pênaltis, mas não conseguiu. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo está na grande decisão. Dia 29 em Lima, vai voltar a Lima o Flamengo para decidir a Libertadores. Agora eu pergunto para vocês, contra a LDU ou contra Palmeiras? Será que o Flamengo está pronto para ser campeão mais uma vez, sob comando agora de Felipe Luiz, campeão da América, tetracampeão? Nenhum time brasileiro é 4 vezes campeão da Libertadores. O Flamengo está a 90 minutos de ser. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto. Pessoal, será que nem tá previndo aí o futuro, né? Nem aí que cravou, né, o Flamengo campeão da Libertadores. E olha que ele soltou esses vídeos aí, pessoal. Principalmente quando ele teve esse sonho aí, né? Eu acho que foi antes do jogo do Estudiantes, né? Ele acertou a questão do Estudiantes, que o Flamengo ganhava de 1-0, perdia de 1-0 e Rossi salvava.
acertou contra o Haas. Será que nem está prevendo aí que realmente o Flamengo vai ser campeão? Segundo ele, o Flamengo vai ser campeão em cima da LDU. Será? Eu não duvido, pessoal. Não duvido, né? Até porque a LDU tem uma grande vantagem em cima do Palmeiras, né? Não tá impossível, para mim não é impossível o Palmeiras tirar. Pode tirar, pode. Mas é um jogo complicado para o Palmeiras, viu? É um jogo ali onde o Palmeiras vai ter que jogar muita bola, né? Muita bola mesmo, né? Claro, Flamengo e Palmeiras, para mim, vai ser um grande jogo se acontecer, né? Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. É impossível? Não. Não é impossível. Pode dar Flamengo e Palmeiras, né? Agora, se der Flamengo e LDU, para mim o Flamengo é muito, mas muito favorito. Não é pouco não, pessoal. Para mim o Flamengo é muito favorito, né? Claro que eu não estou dizendo aqui que o Flamengo... É porque eu via muita gente aí, principalmente os antes, né? Principalmente aqueles que... Antes de acontecer os dois jogos, né? Foi definido lá, semifinal. Flamengo e Haas, Palmeiras e LDU. Os palmeirenses, parte da mídia paulista, todos diziam o quê? Palmeiras na final. Eu acho que o único que cravou que a final seria Flamengo e LDU foi Chico Garcia. Ele sempre disse que a final era Flamengo e LDU. Aí mais todos diziam, não, que quem vai ser campeão é o Palmeiras. O Palmeiras já tá na final da Libertadores. O Flamengo vai enfrentar aí, vai ter dificuldade contra o Haas. Ok, a gente sabia que ia ter dificuldade, né? Até porque, pessoal, é um jogo de semifinal de Libertadores. Não teria como ter jogo fácil. Isso aí a gente já sabia. Não tem como ter jogo fácil. Mas Flamengo em mais uma final dos últimos 7 anos. São 4 finais. Sei que isso aí tá deixando muita gente preocupada, né? Principalmente os palmeirenses, né? Os palmeirenses hoje vão acompanhar o Flamengo. O Flamengo não, o Palmeiras, claro. O que é que eles queriam? O Flamengo caísse fora. Aí, independente do que acontecesse no jogo do Palmeiras logo mais, eles iam dizer, não, mas o Flamengo caiu fora, não tem problema. Agora não tem mais essa desculpa, né? O Flamengo tá na final. O Flamengo tá na final e tá a um simples pontinho ali para o Flamengo alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, está deixando muitos torcedores assustados. Está deixando muitos torcedores preocupados. Por quê? Porque eles querem ver o Palmeiras também na final, né? É impossível? Não. Para mim não é impossível o Palmeiras ganhar, né? Da LDU. Só acho que vai ter que remar contra a maré, né? Vai ser um jogo mais complicado. Vai ser um jogo difícil, né? A verdade é essa, né? Por quê? Porque o Palmeiras já tomou um 3-0, pessoal. O Palmeiras tomou um 3-0 e vamos ser bem realistas. Se a LDU não tira o pé no segundo tempo, o placar poderia ser bem maior, né? O placar poderia ter sido ali um 4 ou um 5, né? Eu acho que valeria a pena, né, a LDU ter forçado naquele momento para aumentar o placar. Eles não forçaram, seguraram ali o 3-0, né, achando que é suficiente. A LDU que vem surpreendendo aí muita gente, né? Muita gente dizia que a LDU é fraca, né? Por quê? Por que eles diziam que a LDU era fraca? Porque estava no grupo do Flamengo, pessoal. Quando as coisas saem do grupo do Flamengo, os times saem do grupo do Flamengo, são os piores, né? O Flamengo não prestou porque não se classificou em primeiro, né? E a LDU era uma baba. Aí a LDU passa pelo São Paulo, passa pelo Botafogo e agora pode passar pelo Palmeiras, né? Pode ir à final, né? Aí eu quero saber onde é que vai estar os antes, né? Não estou dizendo aqui que a LDU já passou, não estou dizendo aqui que a LDU vai passar. Estou dizendo que pode passar. E se eu for apostar hoje minhas fichas, com certeza apostaria na LDU, né? E já imaginou aí Flamengo e LDU? Para mim, se acontecer realmente essa final, Flamengo e LDU em um campo neutro, sem sombra de dúvida, o Flamengo é favorito, pessoal. Volto a dizer, não estou dizendo que vai ganhar, estou dizendo que é favorito. Quando a gente diz que é favorito, pessoal, não quer dizer que o time vai ganhar, não. E é favorito.
Tem tudo para ser campeão. Tetracampeonato, né? Pela primeira vez um clube brasileiro podendo ganhar aí o tetracampeonato. Nunca aconteceu. E outra, né? Foi bom que tentaram de todas as formas ir tirar o Flamengo dessa final da Libertadores, né? Foi contra o Estudiantes, né? Expulsando aquela na expulsão ali de Plata. Foi incrível. Agora também contra o Racing, mais uma expulsão de Plata. E ali, pra mim, se o juiz for... Não porque o juiz foi rigoroso. Não, o juiz não foi rigoroso. Primeiro que o juiz nem viu. Quem viu foi o auxiliar. O seu assistente, né? E caso eu fosse o juiz, eu pedia pra ir no VAR. Porque hoje você não pode... Não porque ele agrediu, mas como foi essa agressão, né? Porque é questão de interpretação, né? Às vezes uma agressão para um auxiliar não é a mesma coisa para o juiz, né? Por exemplo, foi rigoroso? Para mim, ao extremo. Mas já que ele deveria ser rigoroso, era para ter expulsado os dois, né? E o cara pega na manga da camisa de Gonzalo Plata e no cabelo de Gonzalo Plata e tenta levantá-lo. Então, se é para ser rigoroso, isso também é uma agressão, né? Mas a gente já está acostumado, já sabe como é que funciona a Libertadores. Isso aí, para mim, não é de se espantar. Não é de se espantar porque faz parte, pessoal. Faz parte. Isso aí a gente tem que ser realista, né? Agora é rumo à final. Secar o Palmeiras. Eu vou ser bem realista, eu não vou secar que venha quem vier. Eu acho que seria até mais interessante pegar o Palmeiras na final, né, pessoal? Pra gente descontar, né? Eu acho que vocês estão lembrando, descontar aquela final de Libertadores que Andréas Pereira entregou de mão beijada pra eles, né? E agora ele tá lá, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.